Boa tarde, eu sou Newton Tomio Miyashita, sou médico obstetra, diretor médico aqui da Santa Casa de São José dos Campos. Estou muito feliz de estar aqui no IEP para conversarmos sobre um assunto que me fascina muito, faz parte da evolução dos meus assuntos, do meu conhecimento, da equipe multiprofissional, de um projeto, de um programa que começou comigo lá em 1999, para mim, lá no Hospital Geral de Itapecerica da Serra, que é a humanização do parto e do nascimento, onde aprendi a importância do trabalho multiprofissional, interdisciplinar, transdisciplinar responsável, e durante esses anos todos, faz 21 anos já, é uma temática que vem sendo desenvolvida e que eu venho aprendendo a cada dia. As doulas é um personagem que se insere dentro dessa história de 21 anos para cá como o quarto elemento, levando em consideração os médicos obstetra e neonatologista, enfermeiro obstetra, e a doula como o quarto elemento de uma equipe multiprofissional a favor do melhor parto, da humanização da assistência, do acolhimento adequado, perfeito, completo, humanizado à gestante, parturiente e puérpera. Eu estou aqui honrosamente com a Érica Sato, uma amiga, posso dizer, já de alguns anos. Tivemos uma parceria, conversamos bastante nessa caminhada da evolução desse projeto de humanização de parto e nascimento e da concretização, da oficialização da função da doula nesses anos todos. A Érica é uma representante de grandes grupos de doulas, especificamente na capital, São Paulo. Ela é uma das responsáveis pela concretização da lei da doula na capital. Estive honrosamente a convite dela presente no evento onde o nosso antigo prefeito, o Haddad, assinou um documento oficializando a obrigatoriedade das instituições que têm maternidades na capital de São Paulo a introduzirem a doula dentro dos seus processos, dentro dos seus projetos, e eu agradeço muito a gentileza da Érica estar aqui conosco, participando desse momento. A Érica, ela continua nesse contato conosco aqui em São José dos Campos agora, porque ela é uma das peças principais do nosso curso de doulas que estamos formatando. Só não está funcionando agora por conta da quarentena, por conta da crise do corona, mas está programado para reiniciarmos os projetos, retomarmos as atividades, e entendemos nesse momento que um curso online não seria adequado, porque o nosso curso ele tem intenção de ter oficinas, de ter a prática associada à teoria, mas em breve estaremos, e a Érica é a nossa parceira especialista em doulagem, especialista como doula, que nos ajudará e nos ajuda nesse momento de termos um curso de doulas aqui no IEP da Santa Casa de São José dos Campos, que fará com que a doulagem dentro da nossa instituição seja uma grande realidade. Érica, por favor, se apresente. Boa tarde, Dr. Newton. Boa tarde a todas e todos. Uma honra. Quero, antes de mais nada, agradecer ao IEP, a você por esse convite tão especial. Eu sou doula desde 2012, atuo como autônoma, mas eu atuo principalmente no SUS, que é onde eu acredito que o nosso trabalho é fundamental para a lei do trabalho autônomo, né? E eu tenho a honra e o privilégio de fazer parte do programa de doulas voluntárias da Secretaria Municipal de Saúde, que foi lançado, né, Dr. Newton, no dia que foi sancionada a lei de doulas. A partir dali, a gente começou esse trabalho com o SUS, aqui do município, e tem sido muito gratificante.
e tantos profissionais das coordenadorias de saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, das supervisões técnicas, das unidades, têm sido muito acolhedores e têm dado oportunidade de realizarmos cada vez mais e ampliar ainda mais esse trabalho. Ok. A nossa dinâmica, Érica, onde nós combinamos, será um grande bate-papo. E eu gostaria muito que você, já de início, levando em consideração o tema que nós escolhemos para a nossa live, que é a doula desde o pré-natal até o parto, né? Claro que até o puerpério, desculpa, claro que incluindo o parto. Eu queria que você dissesse aqui, desse continuidade a uma conversa que nós começamos alguns dias atrás sobre a importância da doula na participação, na relação com a gestante, a parturiente, a puérpera, já desde o início da gestação, no pré-natal. Então, eu queria que você discorresse um pouquinho sobre esse tema. Então, Dr. Newton, nós começamos, né, o trabalho com as mulheres desde a gestação, né? O quanto antes, melhor, porque a partir daí vai se criando um vínculo. E na medida que essa gestação vai progredindo, nós vamos passando orientações sobre todas as possibilidades do parto, posições, respirações. Nós também envolvemos muito o acompanhante dessa mulher, para que ele esteja participando ativamente do processo do parto, né? É sempre muito importante a gente deixar claro que a doula não substitui o acompanhante. Eu, particularmente, ultimamente, eu tenho tido o privilégio de praticamente ser fotógrafa, porque com aqueles casais que eu consigo trabalhar antes, né, envolvendo o acompanhante, muitas vezes eu percebo que eles se sentem mais à vontade, se oferecem para fazer a massagem, se oferecem para apoiar aquela mulher, e isso é um privilégio, porque eu penso que nós estamos para somar, mas nunca para ocupar esse espaço do acompanhante. E em tempos de pandemia, né, estamos fazendo todo um trabalho virtual, eu particularmente tive que me reinventar, né? Eu fazia um pouco, sabe, Dr. Newton, com algumas mulheres do Japão, meu marido é japonês, e eu tenho sobrinhas e cunhadas lá, e algumas vezes elas me indicam para conversar com as mulheres de lá sobre parto, então eu fazia um pouco isso já, mas agora, aqui em São Paulo, também é a realidade do nosso trabalho. Ok. A doulagem já durante o pré-natal já é uma realidade, então, para você? Já é uma realidade. Uma prática diária. Ok. Logo que eu me formei, Dr. Newton, eu escolhi, assim, eu saí do meu curso e falei, eu quero ser autônoma, quem sabe viver disso, mas eu quero atuar no SUS. E eu comecei meu trabalho de doulagem no Amparo Maternal, onde você trabalhou tão maravilhosamente como diretor, apoiando as doulas. Foi lá que tudo começou. Ok. E dentro dessa sua experiência, é claro que eu tenho lido muitos artigos no sentido de entender qual é o benefício da presença da doula dentro da realidade da parturição, né? Claro que esse início durante o pré-natal é importantíssimo para criar o vínculo, para criar a confiança, para já começar as orientações em relação ao que a gestante encontrará no seu momento de parturiente, para que ela já chegue no momento da parturição segura das suas opções, da sua realidade enquanto fisiologia e dos seus direitos, né, enquanto gestante parturiente. Mas durante a assistência, durante o momento do trabalho de parto, eu tenho lido vários artigos que trazem relacionando os benefícios que são alegados pelas parturientes, pelas mulheres que pariram com a presença da doula, mas eu queria ouvir um pouquinho da sua parte enquanto visão de profissional, enquanto visão de doula. Qual é o benefício que você imagina
prevê e busca em cada uma dessas assistências. O que é que de melhor vocês, doulas, têm para oferecer para esse binômio ou esse trinômio, né? Mamãe, acompanhante e bebê? Ai, doutor Newton, muito bom o senhor perguntar isso, né? Porque muitas pessoas questionam, mas por que a doula, se já tem a equipe, se já tem obstetra, já tem a enfermeira, né? Quando nós conseguimos trabalhar com essas mulheres desde a gestação, nós já vamos conversando com ela durante todo o período sobre as possibilidades de parto. Inclusive, doutor Newton, eu costumo sempre abordar também a possibilidade de uma cesariana, porque eu acho importante que ela saiba que pode acontecer alguma intercorrência e ela ter que ir para uma cirurgia. E tá tudo bem, né? A gente sempre busca informar essas mulheres de todas as possibilidades e que ela tenha protagonismo de escolha dentro das possibilidades de parto, né? Eu costumo dizer que eu não sou, às vezes eu me acho um pouco menos doula, porque apesar de eu já ter, assim, parentes, eu trabalhei toda a gestação, e ao final ela virou para mim e falou, tia, sinto muito, eu quero uma cesárea. E eu, enquanto doula, eu tenho que entender que ela estava bem informada, ela sabia das possibilidades, dos benefícios para ela, para o bebê, mas ela escolheu. E eu, como doula, tenho o dever de dar apoio a essa escolha, seja ela qual for. Então, além desse trabalho todo de preparo, né, para o momento do parto, porque a verdade é que as mulheres, muitas vezes, né, eu tiro por mim minha primeira filha, a gente passa 9 meses se preparando fisicamente para esse nascimento, né, arrumando o quarto, enxoval, e nós paramos muito pouco para pensar sobre o momento do parto, né? A gente não se prepara para isso. E eu digo além, né? A gente não se prepara principalmente para o puerpério, que é o pós-parto. Parece que a gente assina um contrato, sabe? Não vamos falar de todas as dificuldades. E é um momento muito importante também para esse binômio. Então, o nosso trabalho, né? Eu procuro sempre trabalhar, mesmo no SUS, eu estou voluntária numa unidade básica de saúde, e nós já falamos durante a gestação sobre as possibilidades do parto, sobre os benefícios para essa mãe, para esse bebê, né, baseada nas evidências que existem, né, para o nascimento através do parto normal, e também já falamos sobre os desafios do puerpério, cuidados com o bebê, todas as questões de aleitamento materno, e também da esterogestação, né, que é esse bebê chegando para um mundo novo, que também está aprendendo tudo, e a mãe está ali com todos os desafios. E a importância sempre de envolver a rede de apoio dessas mulheres para que elas se sintam da melhor forma possível. Ok. E dentro dessa temática que você apontou, a importância do acompanhante, né? Que a doula, durante o pré-natal, consegue preparar, inclusive, o acompanhante quando ele faz parte do pré-natal, né? Em relação a esse momento. Esse acompanhante, muitas vezes, ele quando não tem o conhecimento necessário, não foi preparado para isso, ou não tem esse perfil para exercer o papel do acompanhante ativo, participativo, que é o que nós preconizamos na humanização, a presença da doula desde o início, orientando e dando suporte, segurança para esse acompanhante, eu tenho certeza absoluta que ele também faz o seu papel melhor do que faria se não tivesse a presença da doula, né? O trabalho da doula. Então, eu acho que é de suma importância o trabalho de vocês dentro desse momento, por mais que nós médicos, as enfermeiras obstetras, né, a equipe multiprofissional, o próprio neonatologista, o médico neonatologista e as enfermeiras de neonatologia, né, de pediatria, sejam preparados para isso. Muitas vezes na dinâmica do dia a dia, você falou muito de SUS até agora, a dinâmica do dia a dia no SUS, talvez não haja realmente disponibilidade dessa equipe básica de ter essa atenção e a presença contínua como uma doula conseguirá fazer, né? Então eu não tenho dúvida nenhuma que historicamente, talvez hoje ainda
você possa atestar que exista em algumas instituições resistência das equipes, tanto médica quanto de enfermagem, à presença das doulas, como um personagem que não, talvez se todos nós nos dedicássemos ao máximo, tivéssemos tempo e disponibilidade para fazer isso, talvez realmente a doula, assim como um marido bem treinado, ficaria como uma fotógrafa, como você mesmo falou, né? Mas o trabalho de orientação, dessa atenção específica às necessidades das mulheres, não tenho dúvida que a gente não aprende na faculdade. Então, realmente, a experiência das doulas, ela é essencial. E aí eu queria, por isso, tocar num assunto, porque ainda, infelizmente, a doula como ocupação, né, que não é caracterizado ainda como profissão, não é isso? Queria que você falasse sobre isso daqui a pouquinho, mas dentro dessa ocupação da doula, como é que a gente consegue entender e caracterizar a doula como profissional, como parte da equipe? Como é que se capacita essa doula? A nossa intenção de ter o curso de doulas aqui, você sabe muito bem, é exatamente que o IEP, sendo o nosso Instituto de Ensino e Pesquisa, promovendo um curso de doulas com professores capacitados que nós estamos trazendo, como, por exemplo, você. Consigamos formar pessoas aqui e certificar essas pessoas com a chancela do nosso IEP, e aí, dentro da nossa Santa Casa, dentro da nossa rotina, dentro do nosso serviço, consigamos trazer essas pessoas, essas doulas, para dentro da nossa instituição, com o aval do nosso diretor técnico, com o aval do nosso jurídico, com o aval do CRM, do Corém, com o aval de todas as instituições que nos regulam e nos exigem garantias de que a atuação dentro da instituição seja segura e controlada. De que maneira você imagina que a gente possa fazer esta análise dos profissionais que uma mulher que queira optar por alguém consiga fazer? Lá em São Paulo, eu sei que existe uma associação, uma entidade que congrega as doulas e dá esse grau de segurança para elas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Muito importante, né? Tem uma frase da Associação de Doulas do Rio de Janeiro que eu uso muito, assim, que fica muito claro, porque nós ainda somos muito confundidas, doutor Newton, com parteiras, né? E, na verdade, só para esclarecer, a doula é uma profissão hoje, mas ela é muito antiga. Antigamente, nós éramos as comadres, nós éramos as irmãs, nós éramos as tias, a avó que estava ali junto com a parteira dando apoio, né? Então, apesar de ser uma ocupação nova, é uma profissão muito antiga, que dizia muito respeito a esse círculo feminino, né? Das mulheres dando apoio umas às outras. Com relação a esse trabalho que o IEP está pretendendo fazer, é perfeito. Nós aqui em São Paulo muitas pessoas até falaram, mas poxa, por que o curso tem que ser via secretaria? Né? Porque a secretaria foi abrindo esse espaço que vocês pretendem abrir, que é fazer esse diálogo com todas as unidades, com todos os profissionais. Não é fácil, é um trabalho de formiguinha, de conquista, até porque quando a gente fala, por exemplo, numa cidade como São Paulo, são muitas unidades, muitas equipes diferentes, né? E havia, e ainda há um pouco de receio, né? Mas mais uma pessoa, essa doula vem para cá, para o meu ambiente, para dar palpite no meu trabalho, e, como você bem disse, é uma equipe multidisciplinar, né? O médico está ali para atender o parto, né? A pediatra está ali, a neonatal está para cuidar do bebê. E nós estamos ali, naquele momento, para dar apoio emocional e físico para aquela mulher. E muitas vezes para o acompanhante também. Porque muitas vezes a mulher está super preparada, mas o acompanhante, até por não estar sendo com ele todo o processo, coloca em dúvida, né? Porque, o senhor sabe, as mulheres saem de si no momento do parto algumas vezes, na maioria das vezes, e aí o acompanhante
pode colocar em dúvida se aquilo é o melhor mesmo, né? Então, a gente trabalha também com esse acompanhante, além de trabalhar com essa mulher. E o que eu posso dizer é que foi fundamental essa parceria com a secretaria, e eu digo, a gente foi entrando em hospitais, em maternidades que nem imaginavam o que seria, como seria mais essa profissional dentro do ambiente de parto. E hoje eu falo com muita alegria e gratidão à secretaria, porque em todas as maternidades que nós estamos, as equipes gostariam hoje de ter doulas em todos os horários, todos os dias da semana, porque elas perceberam a importância que o nosso trabalho tem junto a essas mulheres para tranquilidade no trabalho de parto, para apoio, né? E nós, quando falamos de uma equipe, volto a falar do nosso SUS, onde as equipes estão sobrecarregadas e que muitas vezes gostariam de fazer esse atendimento mais humanista, mais empático, né, no momento do parto, estar ali mais tempo com aquela mulher, e ela não consegue, porque são muitas mulheres, né? Então, fomos conquistando esse espaço, e hoje eu tenho muito orgulho de falar que tanto a secretaria como as unidades de saúde dão total apoio a esse trabalho. Ok. Então, o reconhecimento da importância da doula e os resultados que a gente obtém na literatura, principalmente na literatura estrangeira, né? Nós não temos muitas pesquisas ainda, infelizmente, que sejam nacionais e que possam trazer informações da nossa realidade. Então, uma diferença que foi citada num trabalho que eu li é que no exterior, onde esses trabalhos foram realizados, as doulas são já rotineiramente parte das equipes de assistência. Aqui no Brasil, nós temos uma outra realidade ainda, principalmente nessa área onde não é necessariamente o SUS, né, da área também dos convênios e dos particulares, onde a mulher opta pela doula da sua preferência. A doula não necessariamente é alguém que faz parte oficialmente de uma equipe, e sim é uma pessoa à parte, trazida pela parturiente, com a concordância da instituição, com a concordância dos profissionais que vão fazer assistência, mas não necessariamente fazem parte de um time. Dentro da sua visão, benefícios em relação ao trabalho da doula, que estatisticamente no exterior diminui em 50% a taxa de cesárea, diminui em 40% a taxa de fórceps e de vacoextração, diminui brutalmente a taxa de necessidade, solicitações de analgesia de parto, né, do anestesista, não analgesia não medicamentosa, mas a medicamentosa, então diminui muito por todo esse grau de conforto e segurança que vocês oferecem. Dentro dessa visão, na sua opinião, melhor para a mulher que a doula faça parte do time, ou que a doula seja uma doula independente que esteja lá a pedido e à disposição da parturiente exclusivamente? Então, eu hoje, né, tenho experiência com várias atuações diferentes. Então, por exemplo, como autônoma, as mulheres me chamam para acompanhá-las. E eu estou cadastrada em algumas instituições aqui de São Paulo. Logo que foi criado o Coletivo Nascer, aqui em São Paulo, eu me cadastrei. Então, é uma outra forma de atuação. Por exemplo, o Coletivo Nascer disponibiliza para essas mulheres a relação de doulas, elas mesmas entram em contato e escolhem a sua doula. Qual a diferença do autônomo? É que ali nós estamos alinhadas com toda a equipe do Coletivo Nascer, né, por exemplo, e também a questão de valores. Então, lá no início se estabeleceu que o nosso trabalho seria com valor igual para todas, né? Então, a mulher pode escolher quem ela quiser daquela listagem, ela entra em contato. E temos também outro tipo de atuação, que é a doula voluntária plantonista, que é o que ocorre no amparo maternal. E esse trabalho também é fundamental.
né? Então, às vezes eu falo, não é tão simples definir, porque, por exemplo, o amparo maternal uma das maternidades mais antigas, se não for a mais antiga de São Paulo, que tem doulas, e faz um trabalho maravilhoso e fundamental para aquelas mulheres que nem sabem o que é doula e chegam muitas vezes muito despreparadas para esse parto, e aí elas se deparam com essas mulheres maravilhosas que são fundamentais também para aquele momento. Então, eu acho que eu fico às vezes um pouco assim pensativa de qual vai ser a melhor forma, porque, por exemplo, uma instituição que seja da atenção complementar, ela pode ter também um cadastro, por exemplo, de doulas que atuam ali e falar, olha, está aqui a minha lista, vocês podem entrar em contato e escolher. Por quê? Porque como mulher, eu também luto pela questão da escolha da mulher, né? E se for possível que as instituições falem, aqui estão as doulas que estão autorizadas, que estão cadastradas, para vocês entrarem em contato, seria maravilhoso. Mas também acho um pouco difícil, né? Proibir que ela escolha uma outra. Porém, por exemplo, as instituições aqui de São Paulo fazem reunião de preparo com as doulas que se cadastram, alinhando os protocolos das maternidades, conduta. Então, se isso fosse possível, é o que seria melhor, né? E, assim, eu tenho um sonho, né? Eu sonho que um dia a gente tenha doulas, por exemplo, nas unidades, e a partir da unidade, essa mulher possa ser acompanhada por essa doula lá no dia do parto, sabe? Mas isso temos muito para caminhar ainda, né? Mas é uma possibilidade que começa a se abrir no momento que a gente entra nas instituições. Não sei se eu respondi bem a pergunta. Perfeito, Érica. Inclusive, eu queria fazer uma referência às obstetrizes, que são uma outra categoria de profissionais que assistem a gestante, a parturiente, a puérpera, e que passaram por um momento da sua existência na busca do seu reconhecimento perante essa equipe que consideramos o médico obstetra, o médico neonatologista, a enfermeira obstetra, a doula e as obstetrizes. As obstetrizes conquistaram o seu espaço dentro do município de São Paulo. Eu acho que o município de São Paulo é inovador, né? E eles já introduziram a oficialização da presença das obstetrizes dentro das maternidades do município de São Paulo, de uma forma oficial, documental, legal, né? E eu acho que essa conquista também é parte da necessidade do grupo de doulas que estão caminhando aí para uma oficialização. Você me passou uma informação de que já está na Assembleia Legislativa, é isso? Uma solicitação do reconhecimento das doulas como profissão, não é isso? Está na Câmara Federal, é um projeto de lei da Érica Cocai. Então eu acho que essa caminhada para a oficialização é extremamente importante para que a gente consiga trazer a doulagem oficialmente para uma categoria de profissão, onde os questionamentos claro que isso vai trazer regras de funcionamento, de existência, formação, né? Mas que vão transformar a doulagem numa atividade que possa ser reconhecida por todo mundo, não porque querem ou não querem, sim porque está organizado e reconhecido oficialmente dentro da nossa legislação, a ponto de ser inquestionável, né? Então, eu acho que nós fazemos parte dessa campanha, desse movimento, na tentativa de cada vez mais diminuirmos os conflitos, que eu tenho certeza que ainda existem, em relação à aceitação pelos outros profissionais da existência da doula, da presença da doula, e cada vez mais oficializando, tornando um assunto real, para que essa discussão um dia deixe de existir, né? Consigamos trabalhar realmente dentro de um programa
de multiprofissionalidade, interdisciplinaridade, né, e de transdisciplinaridade responsável. Érica, uma curiosidade minha, dentro dessa sua experiência, né, desde 12. 2012, já é uma experiência extensa. Em relação ao segundo parto, né? Uma vez acompanhando uma parturiente numa primeira experiência. A segunda gestação, o segundo parto, vocês são as primeiras a serem comunicadas da gravidez recente? Normalmente, sim. Eu já tive o privilégio de acompanhar, doutor Newton, mais de uma família com o segundo, mas eu já tive o privilégio de acompanhar 2 famílias no primeiro, no segundo e no terceiro. E é uma honra. E assim, aí imagine, né? Se desde o primeiro já houve um vínculo, imagine a partir do segundo e terceiro, né? Entendi. A gente acaba se tornando madrinha, praticamente, ou comadre de todas as mulheres que a gente tem o privilégio de acompanhar. Eu quero muito agradecer, doutor Newton, por ter comentado das obstetrizes. Elas são fundamentais no processo. Às vezes, eu até sou um pouco antipática, que quando eu penso na nossa profissionalização, eu penso assim, meu Deus, é muito importante para a gente, é muito importante o nosso trabalho também, mas é importante que as obstetrizes cheguem, não é? Eu acho que elas vão fazer um trabalho de transformação grande na assistência. Aqui em São Paulo, como você comentou, nós temos a lei, tem concurso, só que elas ainda não foram nomeadas, e a gente já vem desde 2016 lutando para que elas sejam nomeadas, porque a gente entende que elas vão fazer um trabalho maravilhoso de transformação. E quando o senhor fala de conquista, eu estudei um pouquinho sobre a conquista da enfermagem nas unidades, né? Então, eu acho que o trabalho das obstetrizes e das doulas é mais ou menos isso. A enfermagem teve um trabalho muito grande de conquista, de espaço, né? E agora tem as obstetrizes e em breve as doulas também. Perfeito. Mas eu acho que por falta de conhecimento um pouco também, não é? Eu acho que essa insegurança, a competição, a necessidade de marcar espaço de cada um dos profissionais, todos atuando dentro de uma mesma assistência, é natural, faz parte. Eu acho que é assim que nós vamos chegar num equilíbrio das relações entre uma categoria e outra, para que a gente não fique competindo o espaço, e sim compartilhemos esse espaço de uma maneira inteligente, profissional, em benefício do melhor parto, da melhor assistência à parturiente. E completando a minha pergunta, quando você começou a falar sobre o segundo, terceiro parto da mesma parturiente, eu queria ouvir a sua experiência em relação à facilidade e ao resultado do trabalho da doula já no segundo ou no terceiro parto, pela primeira experiência, já pela conquista da confiança, o quanto isso melhora, facilita e beneficia a parturiente e o trabalho da doula. Como é que fica mais fácil, fica melhor, fica mais natural? Como é que funciona isso? Fica bem mais natural, porque já houve um trabalho anterior e nós fomos testemunhas, né, daquele primeiro nascimento, daquela primeira travessia dessa mulher. Normalmente, os partos realmente são mais rápidos, são mais facilitados, porque, na verdade, a mulher já conhece esse local, né? Onde muitas vezes na primeira gestação as pessoas falam, mas você vai sofrer muita dor, vai ser terrível, você não vai conseguir, é como se você estivesse partindo ao meio, mas essa mulher já passou por essa travessia anteriormente. O que não significa, doutor Newton, que vai ser melhor sempre, porque cada binômio também é único, né? E cada bebê tem a sua forma de chegar a esse mundo. Então, assim, claro, é muito mais fácil, porque já existe o vínculo, não só com a mulher, como com o acompanhante, né? Mas
é sempre bom estarmos atentas, porque pode ser que um segundo, terceiro parto ocorra de forma diferente, apesar de parecer mais fácil. Então, assim, o olhar sempre atento para aquele momento que é único e exclusivo daquele bebê que está chegando. Mas, naturalmente, normalmente, é muito mais fácil o segundo, terceiro parto. Ok. Cada gravidez é uma gravidez, cada parto um parto, né? Claro Isso, que tem as suas especificidades, né? eu acho muito bonito, né? Assim, eu ouço muitos humanistas falando, né? Que a gente, tudo é normal, tudo está bem, até que algo aconteça, né? Por isso, todo esse cuidado, né, dos profissionais, porque eu já ouvi muito, né? Cada parto é uma caixinha de surpresa, né? É verdade. Érica, dentro desses 8 anos, né, já atuando na doulagem, é claro que muitos casos atendidos, muitas experiências, mas eventualmente uma ou outra experiência tem algum final não desejado. Isso acontece na obstetrícia como um todo, para todos os profissionais que trabalham com obstetrícia, isso é uma grande realidade. A grande maioria das vezes é festa, mas eventualmente acontece algum momento de maior preocupação, um neném que não nasce tão bem, né? Qual o papel da doula nesse momento? Ai, doutor Newton, eu já passei por algumas experiências e eu conto aqui que eu sou uma doula que também atuo com mulheres em situação de abortamento, né? Ou espontâneo ou abortamento legal. Nós temos uma legislação, né? Que Temos. são os abortos previstos em lei. E eu caminhei para esse lado no momento que eu fui acionada por uma ONG chamada Artemis, que tem lá Ana Lúcia, Raquel Marques, são minhas inspiradoras. A Raquel Marques foi até minha professora. E aí eu passei a entender que, na verdade, eu sou uma doula dos direitos sexuais e reprodutivos, não só do parto e nascimento. E eu, particularmente, é um tema que eu prezo muito por ele, porque eu penso que nesse momento, assim, eu até vou voltar à pergunta depois, porque eu acho que nenhum profissional está preparado ou quer ter uma perda. Então, nesse momento, é fundamental a presença da doula, não só para a mulher, não só para acompanhante, mas também para a equipe. Porque o que eu percebo nesses anos atuando com essas mulheres é que é um luto muito grande para a equipe também. Então, nesse momento, nós temos a coerência, a serenidade de respirar e sermos o ponto de apoio de todos, né? E uma coisa muito importante é essa pós-perda gestacional. Eu conto que muitas vezes eu sou acionada de madrugada. Sabe o que ocorre muito, por exemplo? As mulheres não se sentem muito à vontade de desabafar com o companheiro todo o tempo, porque ela precisa ali digerir aquela dor, aquela perda. Por outro lado, ela também fica preocupada de fazer quem está ao seu redor sofrer. Então, muitas vezes, ela guarda para si essa dor, porque ela entende que ela precisa preservar também as outras pessoas que estão sofrendo. Então, é muito bacana, doutor Nilton, quando essas mulheres me ligam de madrugada e falam, só estou ligando para desabafar. É preciso que ela passe por esse momento de luto e nós sejamos escuta. Não há o que falar, não existe uma única palavra mágica que possa curar essa dor dessa mulher. O que podemos fazer é ofertar uma xícara de chá, uma massagem e o ouvido. E eu conto que eu tenho muito orgulho de dizer que muitas vezes eu sou chamada para um momento que pouco se fala. Às vezes eu sou chamada para ajudar a desmontar o quarto. Isso, para mim, me traz alegria no coração, porque eu sei que quando chega nesse processo, essa mulher já está começando a ressignificar a sua experiência. Então, o nosso papel de dar apoio a essa mulher é a transformar, né, essa perda num outro momento, em novos objetivos. E eu gosto muito de atuar
porque eu sei que é muito difícil para todos ao redor. Eu nunca vi uma equipe que não se abale, né, com uma perda gestacional, com um aborto espontâneo, ou mesmo legal. Então, eu gosto muito de atuar nisso e ver essa transformação, sabe? Outra coisa muito importante, que eu vou citar um exemplo, tem uma maternidade aqui de São Paulo que faz um trabalho lindo, que o dia que eu vi, eu até chorei. A equipe, quando ocorre a perda, a equipe oferece para esse casal a despedida do bebê, né? Claro, dependendo do tempo de gestação, oferece para esse casal um tempo para ficar com esse bebê e se despedir. Oferece, eles têm uma caixinha, doutor Newton, muito bonitinha, de várias cores, e aí eles perguntam para o casal: querem guardar um pedaço do cabelo? Querem guardar um pedaço do cordão umbilical? E isso é muito raro de acontecer. Eu, particularmente, eu tive uma perda antes da minha terceira filha, e eu não pude ver, doutor Newton. Então, assim, eu acho que não obrigar esse casal a ver, mas lembrar de ofertar. E às vezes a doula pode fazer essa sugestão, né, para o marido ou para acompanhante e falar: olha, vocês querem me lembrar, né? Porque parece que a gente concretiza, né? Quando a gente não vê, doutor Newton, quando a gente percebe que ninguém te ofereceu, fica mais difícil assimilar essa perda, sabe? Leva um tempo maior. Enfim, a gente tem esse trabalho também, e eu adoro. Então, Érica, e aí, nesse momento, a gente falando já da perda, estamos falando já do pós-nascimento, né? Eu queria que você nos desse uma posição em relação ao trabalho da doula no puerpério, que afinal de contas o nosso tema começa na gestação, passa pelo trabalho de parto e o assunto nosso termina no puerpério. Dentro desse momento, pós-nascimento imediato, puerpério imediato e no puerpério propriamente dito, qual é a sua atuação enquanto doula, qual é a importância do papel da doula para esta parturiente, para esse bebê e para a família, para o pai da criança e família. Então, eu sou orientadora também em aleitamento materno. Aliás, o primeiro curso que eu fiz foi no amparo maternal, me apaixonei. E a partir daí eu fui fazendo outros cursos. Então, tem todo esse trabalho de dar o suporte para o aleitamento materno, que pode transcorrer tranquilamente, mas que podem ter algumas coisas que, por exemplo, uma fissura, uma mama engurgitada. Para além disso, tem toda a questão da esterogestação, doutor Newton, porque assim, esse bebê nasce e ele está se adaptando. Então, nós oferecemos, particularmente ofereço, sugestões de técnicas para acalmar esse binômio mãe-bebê. Porque o que ocorre também, antigamente, as pessoas acreditavam que se o bebê ficasse todo o tempo no colo, ele ia crescer uma criança mimada. Isso mudou com o tempo. Os estudos comprovaram que é exatamente o contrário. Aqueles bebês que estão mais tempo plugado para sua mãe, com a sua mãe, que à medida que ele chora, ele é acolhido com carinho, com respeito, serão seres humanos muito mais seguros. E o que ocorre é que todo mundo quer ajudar, ninguém faz por mal, mas todo mundo que está ao entorno quer dar um palpite, principalmente as pessoas mais próximas. E nem sempre os palpites são muito bons. Ou também há o julgamento. Ah, esse bebê está toda hora no seu seio porque ele está com fome, seu leite é fraco. Então, é fundamental esse trabalho de ajudar essa mulher a entender qual vai ser esse caminho para ela e para esse bebê. Nós fazemos sugestões, por exemplo, de banho de ofurô, uso de sling, né, o ninho para colocar no berço, nós fazemos sugestões da vocalização para fazer esse bebê dormir. Nós explicamos que esse bebê muitas vezes chora não é só de fome, ele chora porque ele precisa dessa mãe, ele passou 9 meses nesse útero, né?
E, de repente, ele se vê sozinho num berço imenso. E à medida que você vai conversando com essa mulher, com o seu marido ou com a sua esposa, ela vai entendendo que tá tudo bem, né? Porque muitas vezes chega alguém e fala assim: ah, mas olha, eu não fazia isso. Você está fazendo alguma coisa errada. E essa mulher se enfraquece. À medida que você passa informações e sugere técnicas para melhorar esse início, porque os dois estão se conhecendo, né? Tudo fica mais fácil, tudo fica mais confortável. E é sempre sugestão. A gente sugere, e é essa mulher que vai encontrar o caminho para que haja uma harmonia maior entre ela e o bebê. E é um momento de muita solidão, né? Apesar de muita gente volta, porque só quem pode nutrir aquele bebê é a mulher. Perfeito. E que responsabilidade, né, Érica? Muita, né? Eu queria confirmar com você, dentro do que já conversamos aqui em relação ao nosso curso de doulas do IEP, se essa temática do pré-natal e do puerpério serão privilegiadas dentro do programa, além da assistência propriamente dita durante o trabalho de parto, que é o que mais aparece nas discussões, mas sem dúvida nenhuma, a literatura diz que a doula é um termo grego, e que naquela época, ou que significava, que significa em algumas traduções a mulher que cuida, mas em outras traduções uma escrava, que tinha a missão, a função de cuidar desse puerpério, desse pós-parto, ajudar a mulher nesse momento do pós-parto, né? Permitir que o bebê tivesse o máximo de cuidado possível, ajudando esta mãe a exercer a sua maternidade nesse momento. Então, é importantíssimo esse trabalho do pós-parto também. Dentro do nosso curso, abordaremos esses assuntos também? Com certeza. Aliás, o cronograma de aulas que vocês fizeram está perfeito. Eu até gostaria de comentar uma coisa que eu aprendi com as mulheres imigrantes, né? Porque normalmente as pessoas, quando vão fazer visita, levam coisas para o bebê. Né? E ninguém pergunta para essa mulher como ela está. Vai todo mundo. Nasce o bebê, a mãe é esquecida. E eu aprendi uma coisa do Dr. Newton maravilhosa com as mulheres imigrantes, que é o seguinte: elas no chá de bebê, ou mesmo no chá de despedida de barriga, elas oferecem, por exemplo, um almoço, uma tarde de companhia, lavar roupa, passar roupa. E isso é muito bacana, porque, na verdade, a licença paternidade é tão pequenininha, né? Logo esse homem vai para o trabalho e essa mulher se vê sozinha. Verdade. Então, importante a gente trabalhar no pós-parto também com a rede que essa mulher vai ter ao redor dela. E eu já tive, eu acompanhei algumas mulheres que não tinham, eram mãe solo, e que me chamaram, eu falei que a gente precisa inventar uma nova formação para doulas. Me chamaram para fazer acompanhamento dela, para que ela pudesse, no período do dia, tomar um banho, comer, né? Se ela se vê sozinha, né? As duas pessoas que eu acompanhei nesse sentido, era porque os familiares estavam longe, não estavam em São Paulo. Então essa mulher não tinha tempo para nada. E tem todo esse trabalho também com a família, quando está disponível, né? E o acompanhante, para entender que essa mulher precisa de todo apoio, para que ela possa focar nesse bebê e em si mesma, descansar, poder comer, tomar banho. E todos esses benefícios que você citou do trabalho da doula para esta família, né? Já vamos chamar de família, porque já é com o bebê já nascido, a família já constituída em torno dessa criança, a nova família, independente do número de filhos
que já se tenha, é uma nova família que está se formando em torno dessa criança, né? Uhum. E os benefícios que essa criança recebe desses cuidados todos, dessas facilitações, né? Não só do aleitamento, mas também do tempo que a gente consegue disponibilizar para essa mulher emocionalmente acolhida, orientada, orientada, que possa oferecer para essa criança nesse primeiro momento do conhecimento da sua mãe, né, do conhecimento do seu novo ambiente, do conhecimento da família. Eu tive recentemente, trabalhando aqui no Litoral Norte, aqui nós estamos em São José dos Campos, muito próximo aqui do Litoral Norte, e tive, através da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, a possibilidade de trabalhar a temática do parto e do nascimento, que é o primeiro momento, do 0 ao 3 anos, de um programa chamado Primeiríssima Infância. E eu queria dizer que o foco desse programa é a criança, né? Quer dizer, dar as melhores condições para que de 0 a 3 anos essa criança tenha a melhor formação em termos de saúde, educação, social, né? Formação da família. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse benefício que as doulas trazem nesse momento zero, que é gestação, parto e nascimento, é de extremíssima importância. Queria aproveitar que eu toquei no assunto da primeiríssima infância e parabenizar todos os municípios aqui do Litoral Norte, que eu tive a oportunidade de conhecer e participar do programa com eles, parabenizar porque eles trabalham muito bem essa ideia da existência da doula, nesse momento da assistência à gestante, paciente, parturiente puérpera. Então, eles já têm um projeto em andamento, claro que precisam muito do suporte, do apoio oficial, para que isso se transforme numa realidade perene, né? Que não seja uma eventualidade. Então, eu queria já quase que encerrando aqui, porque nós temos 1 hora de live, e nós temos 8 minutos agora, Érica, para falarmos aqui alguma coisa, finalizando essa nossa participação. Então, eu queria passar a palavra para você dar o seu recado aqui para as doulas que estão nos ouvindo, que eu já vi aqui no nosso chat, que já são muitas, para as futuras doulas, que são as pretendentes, as pessoas que se inscreveram já como interessados no nosso curso, e para a comunidade como um todo, que também tem pessoas que não são necessariamente interessadas em doular, mas que são interessadas no trabalho da doula. Então, eu queria que você deixasse seu recado aqui para todas elas. Ou para todos eles, né? Porque tem homens também. Então, doutor Nilton, eu queria comentar, né, uma coisa importante, que é, eu me tornei ativista, militante, justamente porque eu entendi que havia necessidade de políticas públicas de inclusão das doulas e de que as ambiências, os profissionais tivessem nosso apoio para melhoria, né? Por que estou comentando isso? Porque para as doulas que estão nos ouvindo, nem todas as cidades, por exemplo, têm lei em que a doula tem acesso permitido nas maternidades. Então, é muito importante que as doulas se aproximem, né, da gestão, para que comece um programa, um trabalho para conquistar a legislação, conquistar o programa de doulas na cidade, no estado. Recentemente, nós conseguimos, nós não, né? O coletivo Manas pelas Minas, por exemplo, começou fazendo um curso em Minas Gerais, uma cidade bem pequena, e semana passada foi aprovado o projeto de lei. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Corremos atrás da legislação, mas não basta só a legislação, é preciso um diálogo com as gestões, é preciso um trabalho bem próximo, né, das instituições para a conquista desse espaço, para além, né, da legislação.
Eu só tenho a agradecer, nós temos doulas maravilhosas no litoral sul, litoral norte, doutor Newton, são doulas muito experientes, eu me formei com algumas delas, ou quando me formei já conheci aqui em São Paulo, hoje elas estão no litoral, então eu acredito que esse trabalho também que o senhor mencionou tem muito a ver com a atuação delas, né? E com relação às futuras doulas, o que eu posso dizer é que é um trabalho extremamente gratificante, né? Para além dessa questão de uma intervenção a mais no parto, eu costumo brincar que eu fico normalmente com a parte melhor, porque a equipe clínica está ali preocupada com toda a parte clínica, e eu não. Eu estou preocupada em oferecer uma massagem, sugerir uma posição, eu estou preocupada em dar apoio para essa mulher, preocupada em dar apoio para esse homem, para que ele se sinta seguro, ou para essa companheira, né? Então, eu fico com a parte melhor, porque em caso de alguma intercorrência, quem vai assumir totalmente é a equipe, né? Então, doula faz parte, não faz parto, né? E essa é a mensagem que eu falo para todos os demais profissionais. É possível, sim, trabalharmos em conjunto para atender da melhor forma possível essas mulheres, né? Sem disputa de espaço ou de protagonismo, até porque o protagonismo é da mulher, né? E seria basicamente isso. Eu quero agradecer muito. Eu fiquei de contar um segredo. Pois não, tô curioso. Eu estava, assim, eu tenho 3 filhos, doutor Newton. Eu tive uma perda antes da minha caçula. E quando eu estava gestante da minha caçula, eu já era assim, porque eu já tinha tido 2 partos normais. Mas eu queria, porque a minha primeira filha nasceu no amparo maternal. Por isso que eu tenho um carinho muito especial. Tudo que eu aprendi sobre aleitamento, doutor Newton, eu nunca tinha trocado uma fralda. Eu aprendi no amparo maternal. Então, quando eu me formei, eu falei, para lá que eu vou ser voluntária. E aí, vem essa terceira gestação, tive uma perda, fico grávida novamente, planejada, chega a crise do H1N1. Aí eu comecei a me desesperar e procurar informações e já estava, não, agora eu quero meu parto diferente. Fui pela primeira vez para uma instituição da atenção complementar. Aí uma grande amiga que teve um parto com doula com o doutor Antônio Júlio falou assim, nossa, Érica, você é tão empoderada com relação ao parto, você precisa fazer o curso de doulas. Então, os nossos caminhos já estavam mais ou menos traçados lá atrás, né? Porque você atua com ele, não é? Sim, com certeza. Meu parceiro, meu sócio lá, desde a época do serviço do Hospital Santa Catarina. Nós tínhamos a maternidade lá como nossa responsabilidade. Então, e aí foi a partir daí, eu precisava lhe contar isso, que eu estava pensando nisso ontem, eu falei assim, nossa, Renata me falou do doutor Antônio Júlio, foi através dela que eu cheguei na doulagem, que ela falou, não, você precisa fazer um curso, porque aí você se especializa, porque você já é militante da causa. Então, assim, os caminhos se cruzam, né, e se interligam. E eu quero agradecer muito, nossa, o que eu posso contar é que eu tive a oportunidade de conhecer a maternidade da Santa Casa, uma ambiência maravilhosa, tudo com muito cuidado, vocês prepararam um ambiente maravilhoso para essas mulheres. Só tenho a agradecer por vocês pensarem em formar doulas para que as mulheres tenham acesso a esse trabalho. Agradeço muito a oportunidade, a confiança, e espero que daqui a um tempo, como você disse, que seja todo lugar tem a doula, que doula faça parte, não importa de que forma, né, se institucionalizada, se como autônoma ou como voluntária, mas o meu sonho é que toda mulher possa escolher ter uma doula, seja onde for. Ok. Obrigado, Érica. Obrigado muitíssimo grato pela sua participação. Eu estou aqui também muito feliz. Eu queria deixar meus agradecimentos ao IEP, em especial por ter promovido essa oportunidade de batermos esse papo gostoso. Só faltou o almoço, né, Érica? Faltou o almoço. Faltou o almoço. Mas eu queria aqui deixar meu abraço para todo mundo que participou aqui dessa live como ouvinte. Um abraço especial a todas as doulas que eu já tive a oportunidade de conhecer.
em especial o pessoal do Litoral Norte agora, que recentemente me mandou informações de trabalhos maravilhosos que estão sendo realizados lá. E eu queria deixar muito claro que, sem dúvida nenhuma, estamos juntos. Eu não sou um militante, como você se auto-classificou, mas eu sou um grande torcedor pelo sucesso das doulas aí, dentro dessa nossa intenção do melhor atendimento multiprofissional à nossa querida gestante parturiente puérpera, né? Eu queria só encerrar aqui agradecendo imensamente aqui a possibilidade de estarmos aqui batendo esse agradabilíssimo papo e deixar no ar que todos fiquem atentos à abertura dos processos aí do novo planejamento pós-quarentena do nosso curso de doulas aqui do IEP, que eu acho que será um movimento muito importante, interessante para essa concretização da presença do papel da doula dentro do nosso município, tá? Um abraço. Muito obrigada, doutor Newton. Obrigado. Muito obrigada, IEP. Muita gratidão e parabéns pelo trabalho. E é militante, sim, porque pode não estar... o trabalho transformador, ele é silencioso. Ok, Muito obrigado. obrigada. Obrigado.